Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias conheceremos um dos combustíveis mais violentos e instáveis já conhecidos, a hidrazina, um composto tão brutal que é capaz de aumentar 3 vezes a potência de uma mecânica sem nem mesmo precisar de preparação. Porém, é capaz de destruir motores com muita facilidade. Desenvolvido inicialmente para abastecer propulsores a foguete na Segunda Guerra Mundial, teve seu auge nos anos 60, quando foi utilizado na corrida espacial tanto pelos soviéticos quanto pelos norte-americanos. Além de ser usado em competições de arrancada, ele era tão poderoso e inflamável que ocasionou muitos acidentes e foi banido das corridas. Mas antes de conhecermos esse brutal e potente combustível, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! A hidrazina é um composto químico cuja fórmula é N2H4 e foi descoberta em 1889 pelo químico alemão Julius Wilhelm Theodor Curtius. A fórmula é composta por 2 átomos de nitrogênio e 4 de hidrogênio e é considerado extremamente inflamável, sendo considerado uma substância de par hipergólico. Isso significa que os 2 compostos podem entrar em combustão sem precisar de oxigênio. Para manejá-lo, precisa de tambores e transportes especiais, além dos operários serem obrigados a usar equipamentos de proteção semelhantes aos usados nas usinas de energia nuclear. O combustível é altamente tóxico e corrosivo, mas como é extremamente poderoso, a hidrazina foi altamente explorada no século XX. O primeiro a fazer experiências da substância como combustível foi o renomado engenheiro soviético Valentin Glushko, que já estudava a propulsão a foguete desde o início dos anos 30. No futuro, Glushko faria muitos inventos importantes para as viagens espaciais, sendo considerado um dos mais emblemáticos engenheiros da história aeroespacial. Outro que se interessou na hidrazina foi o engenheiro alemão Helmut Walter, que também estudava sobre a propulsão a foguete, e no ano de 1934 fundaria sua própria companhia, a HWK, ou Walter Werk, e desenvolveu o propulsor a foguete 109-509, além dos comburentes e combustíveis para essa mecânica, sendo todos denominados como Stoff, ou substância em alemão. Um dos combustíveis criados foi o C-Stoff, ou substância C, composto por 30% de hidrazina, 57% de metanol e 13% de água e cianeto de cobre e potássio. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo alemão decidiu usar a mecânica em seu favor. A Messerschmitt criou uma aeronave especialmente para usar tal mecânica, e ficaria conhecido como Me-163 Comet, que foi apresentado pela primeira vez em 1941. A propulsão a foguete mostrou suas virtudes, sendo extremamente veloz para a época, conseguindo passar facilmente dos 1000 km/h, e foi testado por lendários pilotos como Heine Dittmar, que chegou perto da barreira do som com um Comet, e a destemida e competente aviadora Hannah Wright, que foi uma das únicas mulheres a receber a honraria alemã da Cruz de Ferro. No entanto, os aviões Comet demoraram um pouco para entrar em combate, e foi só empregado pela Força Aérea Alemã em 1944, sendo usados em missões de defesa contra bombardeiros. Porém, o consumo de combustível era altíssimo, e seu alcance e tempo de voo era limitado. Além das aeronaves serem velozes demais para os pilotos poderem mirar e atirar com os equipamentos de artilharia da época. Mas o maior perigo da aeronave era a instabilidade da mistura do comburente e combustível, tendo relatos de explosões de aeronaves em pleno ar, sem nem mesmo ser atingidas por fogo inimigo. Com poucos resultados satisfatórios e alta periculosidade para os pilotos, a Luftwaffe aposentou os modelos Comet ainda no mesmo ano, e desde 1941 até 1944 foram feitos aproximadamente 370 aeronaves. No entanto, a Walter também criaria outras soluções para a Força Aérea Alemã, como os foguetes auxiliares 109-500, que eram usados para ajudar na decolagem de grandes aeronaves, como o Arado AR-234 Blitz, uma das poucas a usarem motor a jato na Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea da Alemanha também criaria um curioso avião-foguete, o Bakken BA-349 Natter,
cujo lançamento era feito por uma torre vertical, e sua mecânica também era o Walther 109-509. Porém, eles não chegaram a ser usados em combate, já que em abril de 1945, os aliados chegaram à região de Stuttgart, no estado de Baden-Württemberg, onde uma bateria desses aviões estava instalada, e temendo que a tecnologia caísse em mãos inimigas, acabaram destruindo as bases e os Bakken. Nos automóveis, não há informações sobre quem fez as primeiras experiências com hidrazina, sendo que há rumores da Mercedes-Benz ter usado como aditivo no combustível em seus carros de Grand Prix, isso ainda antes da Segunda Guerra. Nos anos 50, o químico e físico austríaco Karl Kordesch, famoso por ser o inventor da pilha alcalina, criou uma tecnologia de células de combustível movido a hidrazina, feito pela fabricante norte-americana Union Carbide, onde Kordesch trabalhava. E em 1966 fez um experimento prático em uma motocicleta Puch MS-25, e Karl guiou o veículo por 480 km a uma velocidade média de 40 km por hora, e o consumo de hidrazina foi de 1 galão a cada 320 km, o que dá um incrível consumo de 85 km por litro. A mecânica por célula funciona da seguinte forma: o combustível, por meio de reação química com o comburente, produz eletricidade nos motores elétricos, e esses movimentam o veículo, lembrando vagamente o sistema de tração elétrica das locomotivas, com a diferença de não precisarem de um motor a combustão para funcionar. Os preparadores de arrancada sempre quiseram tirar o máximo desempenho de seus motores. O nitrometano, também conhecido somente por nitro, já era usado desde os anos 30 nas corridas de Grand Prix, além de carros para quebras e recorde de velocidade, e desde o final dos anos 40 era usado pelos hot rodders norte-americanos, e nos anos 60 alguém teve a ideia de combinar o altamente inflamável nitrometano com a hidrazina. O primeiro é um monopropelente que tem oxigênio na sua composição, e o segundo é um agente eliminador dessa substância, e é conhecido por realizar a combustão sem precisar do oxigênio. A mistura, mesmo usando hidrazina em baixas proporções, se torna perigosamente instável. Porém, os ganhos de potência com essa mistura eram assustadoras e perfeitas para puxadas em curtas distâncias, como nas corridas de arrancada. Nos anos 60, os dragsters top fuel conseguiam médias de 180 milhas por hora em suas puxadas, o que dá quase 290 km por hora de velocidade máxima. Até que o piloto Chris Karamessinis, também conhecido por Greek, usou hidrazina com nitrometano em seu carro, conseguindo bater o recorde da época ao chegar aos 204 milhas, ou 328 km por hora numa etapa em Alton, no estado do Illinois. Com a descoberta do composto usado por Greek, muitos pilotos passaram a usar o combustível, e até na metade dos anos 60, quase todos os dragsters top fuel e funny cars estavam utilizando essa mistura. E a fama se espalhou para fora dos Estados Unidos, sendo usado em competições de arrancadas ao redor do mundo. A maioria costumava colocar apenas 10 ml de hidrazina por galão de nitrometano, fazendo o motor ficar mais de 3 vezes mais potente do que se usasse combustível comum. Há relatos que o motor Ford V8 Flathead, cuja potência original era de 95 cavalos, conseguia mais de 300 ao usar esse combustível, sem precisar fazer nenhuma preparação para isso. É evidente que após o uso o pobre motor ficou imprestável. Mas isso podia ser resolvido com uma preparação pesada, adotando materiais nobres. É claro que um combustível extremamente inflamável e muito instável logo mostraria a sua face perigosa. Quando os pilotos terminavam a puxada, havia uma correria na equipe, já que todo o tanque de alimentação de combustível tinha de ser drenado. Em questão de apenas 20 minutos, ocorria a reação química formando uma espécie de borra que lembrava um sabão e é conhecido como sal hidrazínico, sendo altamente explosivo e sensível ao toque. Também acontecia do motor permanecer ligado mesmo desligando a ignição ou fechando a entrada de ar, como se ganhasse vida própria, já que a hidrazina não depende do oxigênio para entrar em combustão, sendo necessário cortar toda a alimentação do motor. Isso sem mencionar os gases que se acumulavam nos carburadores, que eram capazes de explodir com o mínimo movimento. Outra característica perigosa é que o combustível era capaz de explodir somente ao entrar em contato com metal enferrujado. A mistura usada nas competições era de 90% de nitrometano, 8% de metanol e 2% de hidrazina. Mas essas proporções nem sempre eram respeitadas, tendo casos de motores que explodiam sem nem mesmo estarem ligados. Isso sem mencionar
os que detonavam durante as arrancadas. As mecânicas com blocos e cabeçotes em ferro se arrebentavam como se fossem feitos de papelão. E com tantos acidentes, inclusive até fatais, as associações de arrancadas pelo mundo inteiro começaram a banir o combustível das competições, sendo que a Associação Norte-Americana NHRA proibiu o combustível até o final dos anos 60. Porém, isso não significa que pararam de usar a hidrazina de fato, sendo que volta e meia alguém acaba utilizando, principalmente em ligas menores e amadoras. E não é difícil de identificar o uso da hidrazina, já que a característica mais visível são as chamas ligeiramente esverdeadas. O combustível também foi amplamente utilizado na corrida espacial. No programa Apollo foi usado nos módulos lunares, tanto para pousar quanto para decolar, e já no programa espacial soviético ganhou até o apelido de veneno do diabo, tamanha sua periculosidade. Há muitos que atribuem ao combustível como causador da catástrofe de Nedelin, ocorrida em 24 de outubro de 1960, quando o míssil balístico intercontinental R-16 explodiu enquanto estava sendo preparado para um teste no cosmódromo de Baikonur, no atual Cazaquistão. Não se sabe o número exato de vítimas, mas se estima algo em torno de 300, que sucumbiram tanto às explosões quanto ao envenenamento por fumaça tóxica. A hidrazina é usada até hoje nos programas espaciais e também no caça de combate F-16 Fighting Falcon, utilizado como unidade de potência de emergência, conhecida pela sigla em inglês EPU, sendo que seu uso é somente para quando o motor do F-16 falhar. O composto conhecido como H70 tem 70% de hidrazina e 30% de água, e por conta disso, as bases aéreas realizam muitos treinamentos de manuseio e emergência. Nas competições mais profissionais, a hidrazina continua proibida. Mas em ligas menores, volta e meia alguém tenta utilizá-la. Isso sem mencionar os que usam em corridas ilegais, que arriscam suas vidas, mesmo o composto sendo altamente tóxico e nocivo à saúde, além de instável, que pode explodir o motor como uma bombinha num pote de margarina. E então, pessoal, conheciam esse combustível violento? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem com todos os fãs de curiosidades mecânicas. Como tem pouquíssimos vídeos com motores a hidrazina no YouTube, eu me despeço com o F-16 Fighting Falcon. Até logo e fiquem com Deus!